Queridos irmãos, a paz do Senhor. Tudo bem com vocês? Desejo que a bênção do Senhor esteja sobre a vida de todos os que nos assistem. Eu sou o presbítero Josué Batista e você está conosco no canal Bereano Pentecostal. Um canal voltado para o estudo da Palavra de Deus e para o desenvolvimento da vida cristã. Aqui você encontra conteúdos para a sua edificação espiritual. Por isso eu te convido a se inscrever no canal e a ativar o sininho das notificações para receber os nossos conteúdos. Também eu te peço para que curta, compartilhe e comente neste vídeo e nos demais vídeos que temos postado aqui no canal. Estamos aqui para fazer mais uma vez o estudo da lição bíblica da escola dominical, desta feita a lição de número 7. E vamos contar mais uma vez com a participação do nosso querido presbítero Luiz Carlos Oliveira, né, que dispensa apresentações. Hoje está devidamente fardado. Hoje estamos, né, devidamente fardados aqui, com a logo do Bereano, com a farda do Bereano. Luiz Carlos já tem cara de Bereano. Olha aí, glória a Deus. E por isso, gente, nós estamos muito felizes, gratos a Deus, por mais esta oportunidade. Convidamos a ficar conosco, a assistir a todo este vídeo, né, porque certamente vai ser de edificação para a sua vida. Antes de dar início ao nosso estudo, eu queria trazer aqui 2 recadinhos, tá certo, para vocês, e eu peço a vossa atenção. O primeiro é recomendar 2 vídeos aqui do canal, 2 vídeos recentes de podcasts. Um que nós realizamos com o pastor Antônio II, ali em Guaraciaba do Norte, na Serra da Ibiapaba, e o pastor Antônio II nos contou, né, nos relatou as suas experiências, a sua conversão, a sua trajetória pastoral. Ele é um pioneiro da Assembleia de Deus, gente. Vale a pena você conferir. Está lá em nosso canal, está aqui no nosso canal, melhor dizendo, né? E também gravamos um vídeo com o pastor Márcio Roberto, que ficou bem conhecido no Brasil e no nosso meio evangélico através das campanhas das cruzadas evangelísticas do Circo do Evangelho. Também nos contou a sua experiência. Estivemos ali no seu empreendimento, na Fazenda Gospel, ali em Guaraciaba do Norte, um lugar muito bonito, muito especial, e tivemos a oportunidade de conversar com o pastor Márcio Roberto, que nos contou a sua história de vida, a sua trajetória também ministerial. Recomendo, vale a pena assistir e nós pedimos a você que confira lá esses 2 vídeos e outros mais que nós temos. A outra informação, gente, é sobre o sorteio das 2 bolsas integrais, né, do Centro Universitário do Maciço de Baturité. São 2 bolsas de nível superior, tá certo? 100%, né, gratuitas, e é uma parceria aqui com o canal, com o Bereano Pentecostal. E nós, né, vamos fazer o sorteio dessas 2 bolsas no final do mês de agosto, agora, no dia 31, viu, irmão Luiz Carlos? Né? Que maravilha. Uma de bacharel em teologia e outra de licenciatura em história. E você pode concorrer, né, basta ir lá no nosso Instagram, veja lá, né, as regras e você poderá ser contemplado com uma dessas 2 bolsas de universidade, né, de curso superior, que vai certamente ser muito proveitoso para a sua vida, tá certo? E nós estamos avisando, né, gente? Durante todo este mês de agosto, estamos reforçando, porque no dia 31 nós vamos fazer o sorteio e vamos anunciar quem será o felizardo. Maravilha. E agora nós vamos, né, irmão Luiz Carlos, começar o nosso estudo. Hoje vamos estudar a lição de número 7. Lembrando aos irmãos, sempre que nós estamos estudando as lições do terceiro trimestre de 2024, o Deus que governa o mundo e cuida da família, os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esther para a nossa geração.
A lição de número 7, que vai ser estudada em nossas escolas dominicais no dia 18 de agosto, traz como título A Deposição da Rainha Vasti e a Ascensão de Esther. Irmão Luiz Carlos, o textual diz... O textual nos diz, antes da maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Tiago, capítulo 4, versículo 6. E a verdade prática diz, devemos nos conservar humildes, confiando na justiça de Deus, pois ele governa a todos, abatendo ou exaltando. Muito bem. A leitura bíblica em classe, ela está no livro de Esther, capítulo 1, versículos de 10 a 12, também nos versículos 16, 17 e 19. E aí, capítulo 2, versículos de 12 até o 17. E vamos agora aos objetivos, irmão Luiz Carlos. Por favor, leia os objetivos da nossa lição. Os objetivos da lição são explicar o banquete de Assuero e a recusa da rainha Vasti, refletir a respeito da resistência e da deposição da rainha Vasti e mostrar a ascensão de Esther ao posto de rainha. Muito bem, queremos também informar que estamos aqui com os nossos slides, né? Feitos por esta pessoa que está diante de mim, irmão Luiz Carlos. É muito caprichado, gente. E nós vamos sempre estar disponibilizando para os irmãos que acompanham o nosso trabalho. Você poderá baixar e utilizar nas suas aulas, né? Para que assim você incremente o seu trabalho, o seu estudo na Escola Bíblica Dominical. Meus irmãos, eu gostaria só de fazer um pedido aqui que me ocorreu. Os irmãos puderem baixar esse material que está sendo oferecido pelo canal Beraiano de graça para os irmãos poderiam nos brindar com apenas uma coisa em contribuição. Quando vocês estiverem utilizando, posta uma foto e marca o canal Beraiano lá no Instagram para que as pessoas possam acompanhar e ver o progresso desse material, chegando nas igrejas, ajudando, não é, irmão Josué? Muito bem. Bom, uma boa, né, forma de retribuir realmente esta nossa dedicação, gente, ao trabalho do estudo bíblico na escola dominical, né? E o Luiz Carlos com certeza vai se sentir muito feliz de ver o seu trabalho chegando longe, né? Chegando em outros lugares aí, ajudando os nossos professores. Amém? Então vamos agora à introdução aqui da nossa lição. Lembrando que a palavra-chave, Luiz Carlos, é obediência. Ok. A palavra-chave desta lição é obediência. E nós queremos trazer aqui uma questão, né, para que possamos introduzir, iniciar o estudo desta lição. E a pergunta é: qual é o foco desta lição que vamos estudar? Ok. Nesta lição, nós vamos mergulhar na fascinante história da rainha Vasti e da sua sucessora, a rainha Esther, e de como a desobediência de Vasti redundou na sua deposição, né? Ela foi arrancada da sua posição real e ela foi substituída posteriormente, 4 anos depois, por Esther. O foco dessa lição é exatamente falar sobre humildade, orgulho e humildade, falar sobre obediência. O foco dessa lição é evocar esses capítulos iniciais do livro, né, essa trama inicial do livro, para nos trazer uma reflexão profunda sobre esse contraste, né, entre o orgulho e a humildade, a desobediência e suas consequências, a obediência e a providência divina. Muito bem, então está aí posto, né, gente, já os pressupostos da nossa lição. É importante que o professor atente para isso, né? É verdade. Porque nós temos aqui um roteiro a seguir e não é bom quando o professor foge, né? Se dispersa. Assim, a gente conseguiu resumir aqui em, sei lá, 1 minuto, 1 minuto e meio, o que a lição fala como um todo, né? Num todo a lição tem esse objetivo. Esse é o grande foco. Às vezes o professor se detém a uma palavra ou outra recortada de um subtópico e começa a divagar nela e o objetivo final da lição acaba não sendo alcançado exatamente por isso, né?
Então era imprescindível que os professores tenham essa sensibilidade, né? Muito bem, então nós vamos ter aqui esse contraste entre Vasti e Ester. O primeiro ponto, o banquete de Assuero, ou Assuero, né? Alguns abrem o E, outros fecham o E. Eu gosto de dizer de forma mais aberta, Assuero e a recusa de Vasti. E a nossa pergunta, aliás, o primeiro subponto é o rei Assuero. E acho importante, Luiz Carlos, que nesse momento, né, a gente esclareça quem é esse personagem que transita tanto na história bíblica quanto na história secular, embora com nomes distintos, diferentes, né? E eu queria que você trouxesse aí um esclarecimento de quem foi esse rei. Esse nome ele não é muito comum na história secular, né? Como é visto nas escrituras. Alguns debatiam ser uma espécie de título, né? Mas é o nome mesmo, é o indivíduo mesmo, é como ele é identificado nas escrituras e em outros documentos mais. Mas, muito provavelmente, os debates pendem muito mais em colocá-lo como sendo o mesmo Xerxes, né? O Xerxes I, filho de Dário, neto de Ciro, o persa, né? Ele que foi líder da província, líder da Média e da Pérsia, né? Naquele tempo de ascensão, quando os persas conseguiram prevalecer contra os caldeus, né? Nós vemos isso ainda ali no livro de Daniel, no capítulo 7, né? Nós vemos a queda do Império Babilônico e a ascensão do Império Medo-Persa. E capítulo 6, capítulo 7, acho que é a visão de Daniel. E aí esse Xerxes, ou Assuero, ele se tornou um grande líder, né? Logo no início de nossa leitura, nós vamos ver a festividade que ele fez de 180 dias, de 6 meses de festa, para expressar a grandeza do seu reino, o seu poderio militar e tudo mais. Ele é conhecido também pelas suas estratégias bélicas, né? Inclusive, essa celebração de 6 meses, de certo modo, também era um meio sobre o qual ele iria influenciar, né, os seus líderes, os líderes de exército, a todos eles, numa empleitada que eles tinham para tentar conquistar os gregos, né? Isso eles vão tentar por algumas vezes, mas ele vai fracassar, né? A história vai mostrar esse fracasso dele contra os gregos, porque eles vão tentar conquistar os gregos no território deles, né? Os gregos, conhecendo melhor os territórios, vão pressioná-los, por exemplo, contra lugares onde eles tinham pouco acesso, poucas formas de usar as estratégias militares. Os gregos vão colocar eles em situações difíceis, vão prevalecer por eles durante muito tempo, e esse Xerxes vai findar a sua carreira com esses fracassos, né, contra os gregos. Então, esse é o mesmo Assuero que nós temos nas escrituras, é o mesmo Xerxes I. E essa festa que ele deu, né, Luiz Carlos, de 180 dias, e aqui tem uma informação que foi nessa ocasião, né, que ele planejou a batalha, né? Isso. Contra a Grécia, né? Isso. Muito bem. E é a batalha de Salamina que ele perde, né? Contra os gregos, né? Inclusive não sei nem se a gente recomenda assim, né? Tem algumas cenas assim que eu me lembro assim, mas o filme 300, né, de Esparta, embora seja uma obra de ficção no sentido das expressões artísticas, é um filme que retrata um pouco aquele clima bélico que existia naquele tempo e mostra essas vitórias, essas lutas, né, entre os persas e os gregos, mostra muito essas batalhas e tudo. No próprio filme tem muito dessas cenas, né? Embora a gente só possa coletar dali alguns aspectos culturais, o da narrativa e tudo, mas sempre se desvencilhando um pouco das expressões artísticas que o filme produz, né? Que são fruto ali da criação do Zack Snyder, né?
licença poética dele. É a licença poética dele. Muito bem, o segundo ponto, o Luiz Carlos bateu o recorde agora. Foi? Do primeiro ponto aqui, de trazer aqui de forma bem objetiva, né, o esclarecimento. Deixa eu ficar um pouquinho mais à vontade. Não, tá bom, vamos assim. O segundo subponto é um banquete público, outro exclusivo. E a nossa questão é, o livro começa falando de uma festa real, né? Quem deu a festa, quantos dias durou e qual o motivo desta festa? Bom, eu já havia antecipado um pouco essa informação, porque nós temos aqui essa festa realizada por Assuero. Eu gosto mais de Assuero, né? Fechado, né? Assuero ou Assuero. E ele realiza essa festa de 6 meses, 180 dias, nos quais a maior parte deles seriam com todas os príncipes das províncias, né? A liderança persa, ela tinha essa característica de expandir o seu governo, né? o seu poder, né? Nos territórios, em outras nações, e eles colocavam lá as satrapias, né? Os sátrapas, que eram governadores, que estavam ali sobre o comando do imperador, né? do grande imperador da Pérsia. Nós vamos ver que essa é uma ideia também que é vista entre os caldeus, né? Os caldeus fazem isso também. No caso, quando ele chama Daniel e os seus amigos, junto com aqueles outros, para aquele intensivão, aquela universidade ali que durou alguns anos, né? Eles estudando e se preparando, aquele preparo todo é para que aquela comitiva de rapazes fossem selecionados para se tornarem líderes, governantes, sátrapas, né? Que iriam governar sobre os territórios conquistados pelos persas, né? O que acontece é que esse é o 3º ano do reinado de Assuero e ele quer ainda manter a sua liderança. Uma forma dele manter a sua liderança é trazer todos os príncipes para um festival muito grande, tudo custeado pelo império. E nessa festividade ele vai consolidando a sua liderança, mostrando, né, dando respostas, né, ao povo acerca da sua liderança, do seu governo, das suas conquistas. A ideia final de tudo isso é o orgulho mesmo. Ele quer mostrar o seu poderio, né? Ele quer ostentar, né? Ele faz isso durante quase todos os 6 meses e na última semana ele resolve abrir esse festejo para o povo. Todos, do maior ao menor, teriam acesso a comer da comida do rei, né? A beber da bebida do rei, a desfrutar dos seus manjares e festejar juntamente com ele, contemplando assim a beleza e o esplendor do rei Assuero. Então esse foi esse grande jantar. O que acontece é que além do jantar que ele realizava, esse banquete que durou muitos meses e muitos dias, havia também muito parecido, um paralelo com as mulheres. As mulheres também realizavam seu banquete. Na verdade, todas as concubinas, as mulheres, né, do rei, as concubinas, todas elas estariam juntas no mesmo harém, junto com a rainha que promovia esse banquete. As esposas, os príncipes que estavam lá, ou as concubinas deles também teriam acesso a esse jantar e permaneciam ali naqueles banquetes com a rainha durante todo esse tempo. O texto bíblico fala sobre os indivíduos poderem beber e tudo, e algumas interpretações muito antigas diziam que as pessoas eram meio que obrigadas a beber, mas é uma mera interpretação equivocada, né? Na verdade, o texto bíblico está mostrando que a bebida ali estava livre, à disposição de qualquer um, do maior ao menor, que quisesse ter acesso a ela ou à comida. Então, tudo estava liberado pelo rei, tanto para os homens, quanto no banquete da rainha Vasti, né, que ela realiza. Então, essa é a grande festa que ele realiza durante 6 meses para expressar a sua grandeza, ostentar diante dos príncipes, diante dos seus governantes, dos seus generais de guerra. E eu já deixei como ressalva no início, na minha primeira fala, que também era uma forma de ele preparar
estratégias de combate para o seu próximo avanço de conquista, né? Que era conquistar a Grécia, né? Os gregos. Então esse era o propósito também implícito desse banquete realizado pelo rei Assuero. Tem um texto aqui, né, no livro de Esté que ninguém podia constranger ninguém a beber, né, Luiz Carlos? Isso, exatamente. Tem um versículo aqui. É logo no comecinho. Aí, Luiz Carlos, né? Essa parte que você falou também, né? De que verso 8, havia essas, né? Essa lenda, vamos usar assim essa expressão, de que as pessoas eram, né? Obrigadas, né? Mas como assim o texto bíblico diz mesmo, né? Que ele baixou aqui quase um decreto que ninguém forçasse, né? Ninguém forçasse, mas a comida estava... Mas havia abundante, livre, né? Era abundante, né? A questão da bebida. E todos podiam beber o quanto quisessem, mas ninguém era obrigado. E era vinho real, né? E havia muito vinho real, ou seja, de muito boa qualidade, né? Isso, exatamente. O rei esbanjou, né? Esbanjou. Ele tinha muito, né? Ele tinha muito. Isso aqui é o mínimo do mínimo de despojos de guerra, né? De um rei que vinha conquistando já. Ele já havia conquistado os pais dele, né? O pai e o avô havia conquistado o maior império que existia no planeta, que eram os caldeus, a cabeça de ouro, né? Da visão do rei. E então um legado muito grande, muita riqueza foi deixada ali para os persas desfrutarem, além de muitos outros reinos. Então, a própria Bíblia diz que o império dele ia da Índia, né? Até a Etiópia. Né? Então ele passava ali a Europa, passava, né? muitos lugares, muitos países ali conquistados pelo Império Medo-Persa, né? Então um grande reino, né? Como é que se diz? Marcado pelo orgulho, né? Marcado pelo orgulho. Reinos arrogantes. Não é bem o tema da lição, mas acaba ajudando muito uma leitura do livro de Daniel junto com o livro de Esté, pelo menos aqueles aspectos da visão do rei e das visões de Daniel. Por exemplo, quando nós chegarmos ao capítulo 7 do livro de Daniel, em que Daniel tem o sonho com as bestas que sobem, né? Aqueles animais, a própria interpretação da visão, que é um anjo que passa para Daniel a interpretação, ele mostra a ele que essas bestas, né, esses animais violentos que surgem, esses animais são reinos. O que é descrito ali, as visões, elas meio que o cenário para essas visões e para a interpretação dela já havia sido preparado por Deus nos capítulos 4 e 5 do livro de Daniel, onde nós temos o rei Nabucodonosor se orgulhando, né? No capítulo 4, após o capítulo que Daniel interpreta o sonho dele, né? Aí ele resolve se orgulhar, ele ali no jardim suspensos, ele fala, essa é a grande Babilônia que eu construí para a minha glória e para o meu louvor. E a Bíblia conta como Deus o removeu de sua glória, tirou a sanidade dele, fez ele viver como um animal durante um período de 7 anos. E nesse período, foi o período que o filho de Nabucodonosor reinou. E o filho de Nabucodonosor também foi marcado por orgulho, muito orgulho. Tanto é que no final do seu reinado, quando Nabucodonosor está voltando à sanidade, glorificando a Deus, o filho está reunindo um grande festejo, um banquete semelhante a esse. E nesse banquete, ele faz algo diferente do pai. No capítulo 1 de Daniel, o pai pegou todos os utensílios sagrados que ele tirou na conquista de Jerusalém, na conquista do templo e tudo, né, de Judá. Ele pega todos os utensílios sagrados e leva para a casa do tesouro no palácio, né? A casa do tesouro, e guarda lá na casa dos seus deuses. De certa forma, um símbolo de honra, né? Ele entendia que aquilo eram objetos sagrados e ele dava meio que o devido respeito àquilo. Já o filho dele, quando governa no lugar dele, pega esses utensílios sagrados e traz para o seu banquete para se embriagarem usando as peças e os utensílios do templo de Salomão, né, que havia sido conquistado. E o Senhor vai enviar aquela visão da mão na parede, escrevendo, né? E naquele mesmo dia,
quando Daniel interpreta as escrituras na parede, diz que Deus pesou, né, aquele homem, né, em suas balanças fiéis, e ele foi achado em falso. Né? E naquela mesma noite o Senhor estava tirando o reino dele e dividindo entre os medos e os persas, né? E ele seria morto. Ele foi morto naquela mesma noite. Os persas invadiram e mataram ele em sua casa real naquela mesma noite. O que eu estou querendo colocar aqui? Eu estou pedindo para os irmãos observarem a leitura desse orgulho do rei aqui em comparação àquela leitura que é feita ali no livro de Daniel. Porque sempre que esses governos ou o homem ele se orgulha, ele se exalta, ele se coloca acima de outros homens, ele vai perdendo cada vez mais a sua humanidade. Ele vai se tornando, aos olhos de Deus, como bestas selvagens. Então essa é a ideia no livro de Daniel, de como Deus está vendo essa maldade do homem, o orgulho, a arrogância, e como nossa lição bem frisa, Deus abate os soberbos, porém dá graça aos humildes. Muito bom mesmo. E agora sim, estava muito boa a festa do rei, estava tudo maravilhoso. Estava maravilhoso. Né? E agora que ele abriu para o povo? Exatamente, ele estava, né, no auge, né, muito feliz, todo mundo certamente bajulando, todo mundo. Aí vamos ao terceiro ponto, né? Vem um episódio aí que é algo desagradável para ele. Ele manda chamar a rainha, que é o terceiro ponto, é o convite à rainha. E aí? Como foi que a rainha reagiu ao receber ali os eunucos, né, que foram enviados? 7 eunucos, né? É verdade, 7 eunucos. Uma comitiva para trazer. Comitiva. E aí, o que aconteceu? Pois é, o verso 9 começa dizendo, termina nessa sessão, essa perícope, dizendo que também rainha Vasti deu um banquete às mulheres da casa real, na casa real do rei Assuero. E então o que nós entendemos é que ela também começou um banquete que durou os mesmos 6 meses. Né? Ela estava administrando o banquete com as mulheres, enquanto ele administrava o banquete com os príncipes, os governadores, os generais e todos os seus conselheiros. Na última semana, eu acho que ele estava um pouco bêbado, né? Depois de quase 6 meses, aí, já quase 6 meses bebendo, eu acho que ele começou a ficar um pouco tonto, não é verdade? E aí, numa fúria, num frenesi embriagado, ele resolve convocar a rainha. O propósito dele, fica explícito no texto, é que ele possa exibi-la e se orgulhar dela. Ora, ele está se orgulhando de todo o seu poderio militar, de toda a sua riqueza, do seu palácio, dos seus bens. A outra grande riqueza que ele tem é a sua rainha e a sua coroa. Então ele quer trazê-la como um troféu para exibi-la diante de todos. Ora, se os irmãos notarem bem, e os irmãos vão perceber isso em toda a leitura do livro de Esther, as leis concernentes aos reis persas eram muito rígidas, né? Por exemplo, ninguém poderia comparecer em um determinado período diante do rei sem ser chamado. Se a pessoa, por acaso, comparecesse, por engano, ela poderia ser morta na mesma hora, só por isso. Então, desafiar a autoridade. Dependia do humor do rei, Dependia do humor do rei. Ele olhasse, estava lá na sala de espera, uma pessoa, e ele no momento tivesse de mau humor. Era a última vez que a pessoa ia da sala de espera para outra sala de espera, ou do céu ou do inferno. Então, assim, dependia muito do humor do rei. E era muito difícil. Então, havia essa lei, havia leis muito rígidas quanto a isso. E é um monarca dando uma ordem expressa aos seus súditos para que tragam a sua rainha, para que ele possa apresentá-la diante de príncipes e nobres de várias outras competências que eram regidas pelo rei. Então, é uma ordem que não poderia ser recusada de maneira alguma. Mas a rainha Vasti recusou. As razões, a Bíblia não necessariamente apresenta. Fica em suspensão. Algumas leituras
podem nos levar a pensar que o motivo principal, algumas leituras muito antigas já chegaram a dizer que uma das razões era que possivelmente ela estivesse grávida e não quisesse se expor, mas é passiva de discussões essa leitura. Outras razões, né? Havia questões também, questões políticas envolvidas, o que é provável é que haviam questões políticas envolvidas, havia questões do constrangimento que ela não queria passar, porque ela seria exposta diante dos homens, diante de todos os homens ali. Lembre-se que era uma reunião majoritariamente ocupada por homens. Todos eles estavam há meses ali, só bebendo e curtindo. Então, ela seria exposta. Então, havia essa complicação quanto ao constrangimento público. E por N razões, assim, que a gente pode aludir que uma das principais razões foi a desobediência mesmo, o orgulho, né? Orgulho também. E por essa razão, ela acabou se negando aí. A recusa foi a primeira feminista. Brincando aqui. É muito provável, né? Assim, ela pode ser usada exatamente assim, como um contexto, como um arquétipo ou um tipo, né? Das feministas mesmo, né? De mulheres que se colocam acima da autoridade, da autoridade, da liderança masculina. Questionam, né? Que questionam e tudo mais, né? A questão de a hierarquia, a autoridade, é uma questão que você não tem para onde fugir. Existe ela em todas as competências. Quer dizer, a pessoa não pode levar essa atitude a todas as instâncias. Quer dizer, se você é uma mulher, por exemplo, você vai estar com pessoas acima de você, autoridades acima de você. Vai ter um patrão, vai ter um gerente. Sempre alguém vai estar. Então, querendo ou não, todos nós nos submetemos a alguém. Dentro de um império, os súditos se submetem ao rei. Entendeu? Então, desobedecer era algo que não aconteceria, não deveria acontecer em hipótese alguma. Aliás, há apenas um precedente para a desobediência. É quando a obediência confronta diretamente a orientação divina. Então, qualquer ordenança, qualquer liderança, que as decisões ultrapassam os limites da revelação bíblica, ela não obedecer a ela não é saudável, não é cristão. Lembra dos nossos queridos apóstolos quando foram colocados na parede pelos líderes religiosos? E ele disse que importa mais obedecer a Deus do que aos homens, né? Então, de fato, essa é a questão, entendeu? Mas foi providencial a desobediência dela, né? Aliás, o livro de Esther é um livro que tem... É um livro que, guardadas as devidas proporções, é um livro que eu acredito assim que só tem ele nas escrituras dessa maneira que ele é. É um livro ímpar, como ele é. Por exemplo, é um livro que, se você olha apenas como um leitor comum, você percebe que ele é uma mera narrativa dos judeus que permaneceram na diáspora e não quiseram se envolver nas questões dos judeus que estavam participando da renovação e do retorno a Jerusalém, da reconstrução do templo e tudo mais. É um livro que trata quase que exclusivamente da história das aventuras de mais um momento em que o povo judeu esteve à beira da extinção, mas que alguns judeus que não participaram da renovação e do retorno a Jerusalém permaneceram na diáspora, resolveram continuar com os seus costumes, as suas posses, as suas propriedades ali, e ali eles, de alguma forma, conseguiram intervir em uma questão, um conflito, onde colocava em risco a extinção do próprio povo judeu. Inclusive dos que tinham
voltado, né? Inclusive dos que tinham voltado. Porque o decreto era para toda a extensão territorial do Império Persa. Toda a extensão. Ou seja, ia atingir aqueles que estavam lá em Jerusalém, reconstruindo também, todos a eles, cidade. né? E eles estavam debaixo de uma ordenança da Pérsia, né? Os persas estavam custeando, haviam decretos reais, como é que se diz? Editados, né? Exatamente para a reconstrução dos muros e do templo. E isso envolvia diretamente os persas. Aí, se você observa bem o livro numa ótica meramente humana, você entende que é um livro que não deveria estar aí. Até que você faça uma leitura mais cuidadosa e perceba que esse é mais um capítulo das grandes obras, a providência divina em dar manutenção à sua aliança. Né? Esse não é um livro comum. É um livro que Deus deixou registrado aqui para mostrar como ele trabalha, mesmo quando não é percebido. É visto a mão de Deus aqui. A mão invisível, como dizia R.C. Sproul, né? A mão invisível da providência é vista em cada linha, em cada detalhe da história do livro de Esther. Muito bom. A sinopse do primeiro ponto é: o rei ordena a rainha Vasti para o acompanhar, né, a fim de que a sua formosura fosse mostrada aos convivas. A rainha, porém, não aceitou. O segundo tópico é: Vasti resiste à ordem do rei e é deposta. O primeiro subponto, a recusa da rainha. Porque a rainha se recusou, acho que a gente já falou, né, um pouco aqui. Você já trouxe aqui algumas explicações, mas, se for o caso, pode complementar, ou então a gente passa para o segundo ponto. Só complementar com essa nota que eu deixei aqui, que a figura da rainha era muito importante na sociedade persa. Nós vemos isso descrito de maneira muito clara, muito evidente, exatamente nas discussões que giram em torno da decisão dela de não querer atender ao chamado do rei. O rei lida com os seus conselheiros exatamente para o que fazer, e então ele vai depô-la de seu cargo. Depois de 4 anos, ele vai tomar uma nova decisão drástica no entorno desse assunto, né? O que fazer a partir de agora, quer dizer, o rei vai continuar sem uma rainha, né? O que fazer? Então, a figura da rainha era muito importante na sociedade persa. O que acontece é que a recusa de Vasti desafiou os papéis de gênero estabelecidos e gerou uma grande discussão sobre o lugar da mulher na sociedade. Então, acaba tumultuando mesmo a sociedade persa, entendeu? Por isso, um dos conselheiros começou a falar com o rei, e o rei estabeleceu naquele mesmo dia um decreto novo. O decreto basicamente dizia que todo cidadão persa é dono de sua casa. Ora, mas menino, ora, mas que decreto bobo esse, né? Mas era uma forma de mostrar que a atitude da rainha Vasti não poderia ser copiada pelas demais mulheres. Você está vendo? O papel da mulher, da rainha Vasti, como desrespeitando o rei publicamente, gerava essa situação, né? Conflituosa, inclusive nos lares persas, entendeu? Então, só complementando. Seria um pretexto, né? Seria um pretexto. A atitude da rainha poderia ser se espalhar, né? Exatamente. E causar ser copiado por outras mulheres. Por outras mulheres. Agora, se a rainha faz... Muito bem. Então, nós temos aqui o complemento desse primeiro subponto, né? E a segunda é a aplicação da lei. O que o rei fez? O que fez o rei diante do constrangimento que passou, né? Aí você... diante da recusa de Vasti, o rei Assuero se sentiu profundamente humilhado. Para preservar sua autoridade e estabelecer um precedente, ele convocou seus conselheiros para decidir sobre o destino da rainha.
A decisão final foi a deposição de Vasti. Então nós temos aqui que a primeira questão foi a preservação da honra real. A honra real, né, a honra do rei, estava ferida, né, diante de todos. Quer dizer, é no final de 6 meses de uma grande festa. Não é apenas diante de todos os monarcas, de todos os príncipes, governadores, não é apenas diante deles. É diante de todo o povo, porque é na semana em que ele abriu para todo o povo. Toda a comunidade persa tem acesso àquela festividade. E é diante daquilo, no das meio... autoridades e do maior ao menor. Dos homens comuns, né? Isso. O rei povo dá uma ordem legal à sua rainha, e a rainha simplesmente manda um recado dizendo que não pode comparecer, que não vai comparecer à festa dele, não vai obedecer à ordem do rei. Quer dizer, precisava-se preservar a honra real. Então, a decisão do rei demonstra a importância de que era dada a honra real naquela época. Qualquer desafio à autoridade do rei era visto como uma ameaça à ordem social. É por isso que o decreto posterior envolve os maridos em suas casas, né? A deposição de Vasti serviu como um exemplo para as outras mulheres do reino, demonstrando as consequências da desobediência ao rei. Então, essa foi a sentença, né? Agora, assim, o rei foi até prudente, né, na decisão. Ele Interessante, né? Ele na hora ficou muito furioso, né? Mas depois ele chama os conselheiros. E aí, o que eu devo fazer? Pediu conselhos, pediu orientação. Ele queria agir dentro da lei. Isso. Né? Ele não queria, mesmo sendo... Queria agir dentro das 4 linhas, né? Eu vejo assim, que ele queria agir dentro da lei. Exatamente. Né? Ele não, mesmo sendo o maior, né, no império, sendo o soberano, o imperador, mesmo assim ele procurou agir com prudência, agir dentro da lei. O que é que a lei diz nesses casos? Isso. Né? E parece que não tinha uma lei nenhuma dizendo, aí foi que surgiu esse novo decreto. E também temos aí no terceiro ponto, que aí tem o desfecho, né, desta situação, que é a sentença de Vasti. Qual foi a sentença Ela dela? perdeu todos os seus privilégios como rainha e foi substituída posteriormente por outra mulher. Né? As consequências da posição de Vasti foi um castigo severo por sua desobediência. Ela perdeu não apenas o status, mas também a sua influência e poder. Ela foi dissolvido o poder dela, né? Foi tirado completamente. Ela morreu? Não. Não. A Bíblia não foi condenada. Diz. Ela some literalmente, ela volta para os pais, volta para a família. Eu acredito que ela se torna como uma concubina, porque também ela tendo sido esposa do rei, ela não... Embora o rei não tivesse mais acesso a ela, não quisesse mais, mas ela vai fazer parte do harém, né? Será? Eu acredito que sim, porque... O precedente que a gente tem é o texto bíblico que mostrava que as mulheres que foram separadas para o desfile, isso é posteriormente, elas não voltam mais para casa, elas ficam no harém, né? Isso. Embora o rei possivelmente nunca mais a veja, ela vai ficar ali, né? Então, mas ela perde... Porque pertenceram ao rei, né? Pertencia ao rei, Então... Agora, ela perde completamente o seu status, a sua posição. Na novela da Record, ela é morta, viu? Ela é sentenciada à morte. A licença poética ali, quem sabe? Não sei. Eu estou só dizendo, né? Porque fica uma incógnita, né? Uma dúvida. Qual foi realmente o destino dela? Ela foi deposta. O texto não diz que ela foi sentenciada à morte, né? Mas sim que ela perdeu a posição de rainha, ficou vago o cargo, né? Houve ali uma vacância do cargo de rainha. E aí é onde entra a oportunidade de Esté, que é que nós vamos estudar agora no terceiro ponto. Só encerrando talvez, aqui... se fosse o pastor Jeremias Pereira, né, ele diria assim, é porque o livro não é para tratar de Vasti, o livro é para tratar da providência de Deus, né, do que Deus tem para fazer através de Esté. O livro acaba não tratando, né, não dando continuidade à história dela,
né, para onde ela foi, ela segue o seu rumo, né? A narrativa acaba encerrando esse capítulo e indo para o posterior, né, para o que acontece, porque a proposta do livro é preparar o cenário para a chegada de Esther, de Mardoqueu e de todo o restante da trama, né? Eu vejo assim que é o livro mais novelesco da Bíblia, né? Você tanto que não é à toa que já virou obra cinematográfica, já virou novela, né? Exatamente. Porque realmente tem assim essas reviravoltas. Exatamente. Né? Tem essas tramas palacianas. Você sabe que no âmbito teológico, né, os acadêmicos, eles entendem tanto o livro de Esther quanto de Ruth como duas novelas do Antigo Testamento, né? Não no sentido de ficção, né? Porque quando a gente fala novela assim, o povo pode até achar... O povo como... vai lá para Marimar, né? A rainha do bairro, né? E pensar que nós estamos usando de uma forma, até um sacrilégio dizer dessa forma. Denegrindo, né? Ou coisa assim, né? Mas na verdade, né? a novela é um tipo literário, né? É um tipo literário. É um tipo de literatura que existe, que é composta por diversas tramas, né? Isso. Essas tensões que vão, que sobem, que descem, e depois tem um desfecho, né? Bem interessante. Só endossando isso que o senhor está dizendo, é exatamente porque, antes de comentar isso, veja bem, Deus poderia ter escolhido qualquer povo na terra para ser o povo da aliança. Qualquer povo. Deus poderia ter escolhido os caldeus, os assírios, os fenícios. Deus poderia ter escolhido qualquer povo. Qualquer um deles tem as suas características que sobressaíam aos demais. Qualquer um deles tinha muitas características que eles colocavam em evidência. Por que Deus escolhe justamente esse povo através de Abraão? Esse povo sabe contar história como nenhum povo na face da terra. Nenhum povo na face da terra conta história como esse povo. E ainda conta com a profunda inspiração e a graça do Espírito Santo sobre eles. Então perceba, a narrativa, indo agora para o meu ponto, a narrativa de Esther, veja bem, nós temos 2 banquetes, não é isso? No capítulo 1, 2 grandes banquetes. É um banquete feito por Assuero, um banquete feito por Esther, e isso poderíamos pensar por Vasti, ou poderíamos pensar um banquete feito por Assuero, para os seus príncipes, e um segundo banquete para todo o povo. O livro começa com 2 banquetes. O desfecho da história termina em 2 banquetes. Os 2 banquetes de Esther. Tá entendendo? Por exemplo, nós vamos ver que Amã, ele vai construir uma forca para Mardoqueu, mas no dia seguinte ele é enforcado nela. Você vai ver que Amã está querendo ser elogiado, e a fúria dele para com os judeus e para com Mardoqueu é porque Mardoqueu não o honra. O que acontece na próxima cena? Na próxima cena, o rei dá uma ordem para que Amã conduza ele no cavalo real, com a roupa real, gritando: assim se fará o homem de cuja honra o rei se agrada. Então, o livro ele vai estar cheio dessas nuances e contrastes. E isso é colocado aqui assim, dessa forma, exatamente para chamar a nossa atenção para a mensagem central do livro. Entendeu? Então, por tem isso, um vilão, né, na história. Tem um vilão na história. Que é o Amã, né? Isso. Tem uma história de uma camponesa que se torna rainha. Então, entende? O livro é construído, e não é uma mentira, é uma história real. Mas a maneira como o escritor bíblico ele escreve o texto, ele o faz exatamente para chamar a nossa atenção. Por exemplo, ninguém aqui nesse livro vai estar orando. Já notou isso? Ninguém nesse livro vai estar orando. Ninguém nesse livro vai estar oferecendo sacrifício. Ninguém vai estar mencionando a Deus. Deus não é mencionado nem na primeira nem na última linha. Não é mencionado. Ora, a Bíblia não é um livro que trata sobre o caráter e os atributos de Deus e as suas ações. Então, você olha assim para esse livro e diz assim: onde está Deus aqui? É esse fantástico, o ponto. Fantástico. O escritor, ele está querendo deixar isso como uma pista para chamar a nossa atenção. Rapaz, eu estou lendo aqui
dezenas de livros e todos eles Deus está ali presente, mas de repente nesse, onde é que está Deus? Como é que Deus? Quando é que Deus começa a agir? Quando você menos percebe, Deus já está agindo desde a primeira linha, entendeu? Maravilha. A sinopse do segundo ponto: a recusa de Vasti a leva a perder o posto de rainha no reino de Assuero. Vamos ao terceiro ponto: Esté, a judia se torna rainha em terra estranha. Acho que faltou alguma palavrinha. Eu acho que é a judia que se torna rainha, né? Uhum. Em terra estranha. Primeiro subponto: 4 anos depois. Quanto tempo levou entre a deposição ou a destituição de Vasti, né, do posto de rainha, para a escolha da nova esposa real, né? E por que esse lapso de tempo tão longo? Pronto. Se o rei estava, né, querendo colocar uma rainha no lugar, por que ele não fez no mês seguinte, na semana seguinte? No mesmo dia, né? No mesmo dia, né? Na verdade, o rei não estava querendo substituí-la, né? E eu acredito que na fúria do rei, como nós vemos vemos na própria leitura do texto, o rei ele não toma necessariamente decisões intempestivas, né? Ele segue, André, o rei não toma decisões intempestivas. O rei ele chama os conselheiros, ele questiona os seus conselheiros, ele toma decisões, mas eu já disse nas linhas anteriores, que a rainha era uma figura muito importante no Império Persa, extremamente importante. Então, não poderia ser uma decisão tomada de qualquer maneira. Então, o período para que essa mudança acontecesse foi de 4 anos. Não é que fosse necessariamente necessário 4 anos, mas algumas sugestões é que pode haver um luto, né, um luto no relacionamento, né, ou um tempo de reflexão. O rei pode ter precisado de tempo para superar a humilhação sofrida e refletir sobre as consequências das suas ações, né, porque, querendo ou não, nós não temos a impressão que real da situação, mas é um rei em uma festa de 6 meses, o maior governante do planeta naqueles dias, né? Todos estão ali olhando para ele, admirando seu reino, seu governo e tudo, e ele sofre uma humilhação catastrófica como essa na última semana dessa festividade. Então, ele precisava realmente de tempo para refletir tudo aquilo. E, de alguma forma, o tempo era também necessário para que tirasse um pouco, descolasse um pouco a imagem do rei daquela situação de humilhação. Então, o tempo também serviria para descolar um pouco o rei daquela situação que aconteceu há 4 anos anteriores, né? Então, o rei busca uma mulher não apenas bela, mas também digna para ocupar o trono ao seu lado. A seleção de uma nova rainha exigia uma grande organização envolvendo a busca de mulheres de toda a província e do reino. Então, nós temos aqui esse tempo, né, para essa tomada de decisão. Ok? É bom também ver aqui o comentarista, né, que ele trouxe uma informação que ele diz que há certo consenso entre os estudiosos de que a escolha da substituta de Vasti ocorreu após a frustrada campanha militar que Assuero lançou contra os gregos, né? Sim, sim. Ou seja, também houve uma série de eventos, né, no caso aqui de guerra, né, dessa tentativa dele de conquistar os gregos, e aí foi também um tempo que ocupou, né? Isso aí ocupou esse tempo, de modo que quando ele volta que ele conclui essa questão da escolha que estava em aberto, né? Da rainha. Uhum. Não é isso? Isso. Muito bem, o universo da escolha. Como foi o processo da escolha da nova rainha? Pronto, o processo da escolha de uma nova rainha foi bastante elaborado. As mulheres mais belas do reino foram reunidas
no harém real, onde todas foram reunidas no harém, onde todas elas passaram por um período de preparação e embelezamento, né? Após um ano de cuidado, elas eram apresentadas ao rei, uma a uma. E a escolhida seria aquela que agradasse mais o monarca. Aqui está uma questão interessante, né? Todas elas eram selecionadas. Você vê que não só ela abria-se uma inscrição, né? Abria-se uma inscrição, um concurso, mas também os súditos do rei iam, né, passando pelas localidades e fazendo essa seleção, essa triagem, né, até trazer as mais belas de cada localidade do reino, de toda a amplitude do reino, para o harém real. Elas passariam por um período de cuidado, um período de cuidado estético ali, né, com óleos, com minerais, com banhos e tudo. Eu suponho... Tratamento de beleza, né? Eu suponho que em outras esferas também, né? Acho que havia também um preparo intelectual também, uma vez que a rainha também lidaria com as questões pertinentes ao governo com o reino, né? Ali. Mas, sobretudo, um tratamento de beleza, né? Quer dizer, um ano para se terminar esse tratamento todo e elas estarem prontas ali. Depois de eu ler isso aqui, eu fiquei me perguntando quando a esposa, assim, demora muito, né, para se arrumar para a gente sair, né? Já está demorando muito e aí realmente a gente tá na vantagem, né? A gente tá na vantagem. Se a gente tivesse que esperar um ano Mas, enfim, esse era o tratamento, né? Havia uma preparação das candidatas, as mulheres eram submetidas a um rigoroso tratamento de beleza, utilizando os melhores cosméticos e óleos disponíveis. Cada candidata tinha apenas uma única oportunidade de impressionar o rei. Aquela que escolhesse seria levada à condição de rainha. Então, esse era o processo total, né? Elas poderiam levar eu acho que tinha umas 1000 mulheres. De suas habilidades. Sim. Já pensou que harém, né? Não é nem isso. É assim, dentre todas elas, exatamente Esté é a escolhida, né? Não é incrível isso? Porque havia uma diversidade de etnias ali representadas naquelas mulheres, certamente todas muito, muito, muito belas, as verdade. Mais belas, né? De todos os povos que viviam sob o domínio ali de Assuero, né? Então nós vemos que realmente esse foi o concurso Miss Pérsia. Miss Pérsia. Era uma coisa assim muito do tipo, bom. Né? Tinha que passar por muitos critérios, um tempo muito longo de preparação e tal, né? Ou elas iriam ser concubinas, ou uma delas, né? E uma delas seria a rainha. Né? Então, uma coisa interessante a se colocar aqui nisso tudo ainda assim o ponto da providência divina é muito destacado aqui no livro de Esté. E é incrível, né? Quando a Bíblia fala em Mateus que até os fios de cabelo de nossa cabeça estão contados, né? A perceber a providência divina, que é o governo absoluto de Deus sobre todas as questões, tanto macro quanto micro. E dentre essas questões, aspectos como a própria beleza, né? A estética, tem uma finalidade e serve a um propósito. Tá entendendo? Então, Deus utiliza exatamente dessa estética e dessa beleza que Deus preservou na vida de Esté, apesar da vida sofrida que ela deve ter tido, né? Ela perde os pais, né? Era órfã, né? Era órfã, ela participou, ela está ali dentro do povo que nasceu dentro do cativeiro, né? Ela perdeu noção da sua própria história, por assim dizer. Por nascer ali dentro do cativeiro, ela tem poucas raízes, por assim dizer, da sua nação, dos seus antepassados. Mas, apesar de tudo isso, ela poderia ser uma mulher amargurada, triste, e isso ser expresso na sua própria estética, né? Na sua própria beleza, né? A Bíblia fala que um coração alegre é formoseia o rosto, né? Então, Deus preserva essa beleza dela, é uma beleza natural, e isso tudo serve ao propósito de ela ser a mulher escolhida naquele dia para aquela causa, né? Eu acho interessante aqui, Luiz Carlos,
quando a gente está lendo o texto, diversas vezes diz que ela achou graça, alcançou graça, né? Uhum. Aqui diz assim, ó, e alcançava Esté graça aos olhos de todos quanto haviam, né? Sim. E isso no versículo 15 do capítulo 2. E no versículo 16, 17 diz assim, e o rei amou Esté mais do que a todas as mulheres, e ela alcançou perante ele graça e benevolência. Ela ia conquistando, né? É verdade. A simpatia das pessoas, e isso realmente era Deus, né? Que ia fazendo com que a cada etapa daquele concurso ela fosse se destacando, ela fosse ganhando, né, as posições, as atenções, de modo que quando ela chega perante o rei, então ela é a escolhida, né? Isso mesmo. Agora é importante destacar aqui nesse ponto o papel já de Mardoqueu, né? Porque foi sob a orientação dele que ela foi. Exatamente. Né? Ela foi fazer parte daquele processo de escolha, de seleção. Mardoqueu é praticamente a única figura paterna que ela tem, né? É a única figura paterna que ela tem. Ele dá logo uma recomendação, não diga quem é o seu povo, Isso. né? E ela obedeceu. Quando ela é escolhida e ela é chamada para fazer parte daquele grupo de mulheres de virgens, né? De moças virgens que iriam participar daquele processo, ele só diz isso assim. Aliás, isso é destacado, né? Ele pode ter dito muitas coisas, mas uma das recomendações é que ela não revelasse qual era a sua origem. A sua origem, sua identidade, né? Sua identidade. E aí é importante destacar isso aqui, né? Outra coisa que a gente vê de obediência dela, né? Que ela não é exigente. Né? Ela é caracterizada pela simplicidade, né? É uma pessoa simples, obediente, humilde. É porque eu imagino assim, num concurso de beleza, assim, né? Um concurso para selecionar uma única candidata. Isso. Quantas intrigas, quantas fofocas, né? Certamente havia gente tentando derrubar umas às outras, ali querendo se destacar, uma querendo ser mais, né? Isso. Mais esperta e tal. A gente era tipo um Big Brother. Ali todo, né? Isso. Estava havendo uma série de intrigas, de problemas, né? de conflitos. Né? Exatamente, claro, porque cada um queria. Todas queriam o mesmo. Todas queriam o mesmo objetivo. E só tinha um lugar. Só tinha uma um lugar. cadeira. Então, o que tinha de gente ali querendo devorar os outros. Então, nessa questão aqui do universo da escolha, né, a gente pode conjecturar uma série de coisas que havia. O texto não vai revelar, mas certamente havia, né? Com certeza. Mas Esté ia galgando nessa achando posição, graça, achando né? graça, né? E achando graça. E é uma coisa importante que a gente fale aqui nesse momento, porque essa bênção que teve na vida de Esté foi dada por Deus, né? Não Exatamente. foi só pela... Tem um texto aqui na Bíblia, aqui no Salmo 147, que eu acho muito interessante, no versículo 10 e 11. Não se deleita, falando do Senhor, não se deleita na força do cavalo, nem se compraz na agilidade do varão. O Senhor agrada-se dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. Já pensou? Né? 147, Os versículos 10 e 11. Esses versículos sempre têm me chamado a atenção, né? né? É dizer, não é pela força, pela beleza, pela capacidade, né? Mas Deus, ele dá a bênção, né? Esta bênção aí, no caso, a Esté, porque ele se agradou dela. Exatamente. Pela sua obediência, pela sua humildade, pela sua fidelidade, né? O senhor sabe que em Maceió tem um pastor chamado Josué Medeiros. Tem na Rua 4. Tem aqui na Rua 4. Meu amigo Josué Medeiros. Josué Medeiros. E o pastor Josué Medeiros, ele teve a oportunidade de pregar numa igreja bem simples, recém-convertida, quase toda a congregação, no interior do estado de Alagoas. E ele disse que chegou lá naquela igreja e ali, motivado a pregar um texto sobre Noé. E acho que foi sobre Noé. Foi sobre Noé.
E no texto, quando ele leu, acho que era uma das primeiras vezes que aqueles irmãos lidavam com aquele texto em específico. E dizia que Noé achou graça diante do Senhor. E ele disse que quando abriu e leu, aí ele viu os irmãos rindo assim, né? Rindo. E aí um irmão que estava chegando, né? Que estava pastoreando aquela comunidade, ele foi lá e: pastor Josué, os irmãos aqui ainda não entendem bem essa linguagem da Bíblia. Aí ele: tá certo. E ele ficou ali. Enquanto ouvia, ele orava aqui e já ia continuar pregando. E ele disse que na hora Deus deu uma inspiração a ele. E ele disse assim: irmãos, esse achar graça aqui não é ficar rindo, não. Portanto, eu vou fazer os irmãos entender agora o que é Deus achar graça aos olhos de alguém. Porque alguém acha graça aos olhos de Deus. Alguém acha graça aos olhos de Deus. Aí ele disse: o tema da minha mensagem é: feliz o homem que Deus vai com a cara dele. Aí os irmãos compreenderam. Aí ele começa a mostrar, ele mostra alguns aspectos de vários indivíduos, né? Que, tipo assim, se você observasse bem, eles não eram merecedores. Mas Deus resolveu agraciá-lo. Deus foi com a cara dele, né? Deus gostou dele, Deus amou. Essa expressão é tão interessante, ela é usada também para Noé, como você citou, Isso. José, José. né? José do Egito, né? Isso. Ele achou graça diante de Faraó, né? Isso. Diante do chefe da prisão, do carcereiro ali. E é uma expressão muito bonita que eu acho. Muito recorrente na Bíblia, eu acho né? muito bonita, né? Aliás, o Filipiança... Até Maria, a salve agraciada, ou seja, uma pessoa que achou graça. Isso. O Filipiança, no livro Maravilhosa Graça dele, ele disse que a graça é a última palavra perfeita. Eu achei incrível essa reflexão dele, porque ele disse assim que você pode usar graça para o que você quiser e graça continuará sendo graça. Por exemplo, se o indivíduo disser que graça é sorte, ok? Ele diz que graça é sorte, assim, tipo, rapaz, eu não merecia, mas aconteceu comigo. Foi graça, foi uma graça. Aí ele disse que você pode usar a graça como sorte. Por exemplo, um indivíduo que ganhou um prêmio de loteria. Ele não sabia quais eram os números daquele jogo que fez, ele diz, né? Mas ele colocou ali. E, não por acaso, deu sorte. De repente, caíram os exatos números dele e ele ganhou. Ele está dizendo assim, sorte é graça. Se o indivíduo pega uma coisa e diz assim, eu estou te dando aqui, é de graça. É graça, né? Aí ele vai mostrando vários exemplos que você vai usar a expressão graça ou gratuito, e a graça vai continuar sendo a mesma coisa. Por exemplo, no texto que o senhor leu, do capítulo 2, versículo 15 e 16, o graça aqui tem o sentido de achar favor, mas também tem o sentido de ser belo, de ser bonito. Você está entendendo como é uma palavra extremamente abrangente? Sobretudo, para nós cristãos, a palavra graça tem um sentido muito mais absoluto, muito mais perfeito do que qualquer outro sentido, né? Nós costumamos dizer que graça é o favor não merecido. Eu amo dizer que graça é o amor ativo de Deus que oferece a maior de todas as dádivas a quem merecia o pior de todos os castigos. Então isso é graça. A maior dádiva dada a quem merecia o pior castigo. Graça. Graças a Deus. Graças a Deus. Nós achamos graça, né, diante dele, né? Isso. Porque é um favor mesmo imerecido. E o último subponto é a obediência de Esté. E aí, além de bela, né? Bela, recatada e do lar. Isso. Esté também tinha um caráter santo, né? Que virtude se destaca nela durante o concurso? Eu acho que é o foco aqui da lição, né? Uma das virtudes que mais se destaca na vida de Esté é a obediência dela, né? Mesmo escondendo sua origem judaica, né? É uma das virtudes, né? Mesmo escondendo sua origem judaica, ela
obedeceu fielmente aos conselhos do seu primo, Mardoqueu, que a incentivava a confiar em Deus e agir com sabedoria, né? Então nós temos aqui essa característica dela. Ela sempre estava ali disposta a atender às orientações do seu tipo. Se observarmos bem, ele dá conselhos a ela acerca da maneira como ela deveria agir quando fosse ao harém, a maneira como ela deveria agir quando estivesse diante dos eunucos, e na maneira como ela deveria agir quando estivesse diante do rei. Ele dá orientações e ela consegue galgar o posto real. Ela consegue assumir a posição de rainha. Ela é a rainha, ela é a monarca daquele grande império. Mas se nós continuarmos a observar a leitura, diante dos apelos do tio, ou do primo, como queira, ela continua ali a obedecer às suas orientações. Ela está disposta a seguir. Podia dizer, não, tio, agora eu não tenho mais que me submeter a você, né? Podia. Se ela tivesse um coração como o de Vasti, ela trataria dessa forma. Quem é você, rapaz? Né? Não, agora eu não tenho acesso, minha agenda é muito lotada para uma pessoa tão insignificante. Ela poderia ter feito qualquer coisa. Ela poderia não ter seguido nenhuma orientação mais, poderia se orgulhado, ficado opulenta e tudo mais. Mas ela continua sendo a mesma pessoa que era quando estava sendo embelezada para se apresentar ao rei. Ou quando estava em casa recebendo orientações do seu tio. Aliás, o livro de Esther, nessa porção que nós lemos, algumas pessoas entendem assim que é tipo... é um conto de fadas, né? É a história de uma plebeia, né? Uma camponesa que vai galgar um lugar de destaque e tudo mais. Mas assim, se a gente for apenas romantizar, a gente perde de vista o trabalho de Deus, o processo, o trabalho de Deus. A gente perde de vista o caráter forjado, né, na obediência. Quando ele fala não diga ao povo não diga a eles quem é o seu povo. Isso mostra um traço profundo de conhecimento de sua nacionalidade, de sua história, entendeu? De alguma forma, essa cultura ou essa religião, essas crenças estavam ali permeando o caráter dela, entendeu? Um bom caráter é forjado aqui com base nas escrituras, na revelação. É um bom caráter, né? É uma planta difícil de ser cultivada. Ervas daninhas nascem sem que ninguém plante. Eu vejo ali como uma providência divina também nesse fato de ela não revelar logo no início a sua identidade, né? Porque isso vai ter um peso tão forte lá no final, né? Quando ela... A reviravolta, né? Quando o decreto já está dado para matar os judeus e tudo mais, e aí quando ela se identifica, né, para o rei como judia. Aí isso realmente é o peso maior nesse momento, essa revelação, né? Até nós podemos extrair uma lição. Nem sempre a gente precisa dizer que é crente quando chega no ambiente e tal, né? Mas que o nosso caráter, a nossa atitude, a nossa forma de proceder, de agir, vai chegar um momento que alguém naturalmente vai dizer, rapaz, você é diferente, você né, tem algo especial, que aí então é o momento, muitas vezes, da gente... Porque tem gente que chega lá, eu sou crente, eu sou isso, eu sou... Isso, né? Isso é muito curioso, irmão José. Por exemplo, lá em Êxodo 33, 34... nós temos aquela narrativa de quando Moisés desce do monte e a sua face, a sua pele brilha, né? O resplendor da visão que ele teve das costas de Deus, né? Por assim dizer. E o texto deixa claro que todas as pessoas, Arão, todos os anciões e todas as pessoas viam, mas Moisés não notava, não via. De modo que ele colocava um véu para que as pessoas não vissem a glória se desvanecer, e ele só tirava esse véu quando estava diante de Deus. Agora, observe bem, as pessoas viam,
mas não necessariamente Moisés via. É esse ponto que eu gostaria de pensar. Porque se nós chegarmos lá em Mateus capítulo 6, o Senhor Jesus vai dizer que nós somos o sal da terra. Se o sal se tornar insípido, ele para nada mais presta senão ser lançado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. E não se esconde uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia para se colocar debaixo do alqueire, mas no velador e alumia a todos que estão na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai Celeste. Perceba, muitas das vezes há cristãos há indivíduos que se dizem cristãos e chegam em determinados ambientes e fazem questão de arrogantemente dizer que o são. Mas o testemunho deles envergonha o Evangelho de Cristo o tempo inteiro. Eu conheço exemplos de pessoas que fazem questão de dizer que é cristão, mas o testemunho envergonha o Evangelho de Cristo. Verdade. Enquanto que há indivíduos cuja vida muito mais humilde, muito mais discreta, eles não escondem a sua identidade, não escondem a sua crença, a sua fé, mas essas convicções verbais, elas são antecipadas por uma conduta que o faz brilhar entre os pecadores. Entendeu? Assim, as pessoas veem. É verdade. As pessoas veem. Mas tem alguma coisa diferente em você. Você é cristão? Não é verdade? É verdade. Então nós vemos que Esté tinha duas coisas. Tinha caráter, né? E tinha beleza. É bom beleza. Quando tem as duas coisas juntas, né? É perfeito, né? É o casamento perfeito. Muito bem. E para finalizar a sinopse do terceiro ponto, a jovem judia Esté é elevada ao posto de rainha numa terra estranha. Então, Luiz Carlos, faça as suas conclusões para a gente encerrar o nosso estudo tão maravilhoso. Okay. Meus queridos irmãos, a questão da beleza e da estética, esse domingo eu tive a oportunidade de lecionar a última lição sobre o livro de Ruth. Nele, os irmãos devem lembrar que há algumas notas que são descritas ali, né, que falando que a santidade não exclui a beleza, né? Eu achei muito conveniente, muito interessante ele falando sobre isso, o nosso comentarista falando sobre isso, sobre a santidade não excluir a beleza. Uma nota que eu gostaria de deixar, né? Na ocasião, eu fiz menção disso, para mostrar que, por exemplo, um cristão, ele, para expressar sua humildade, ele não precisa andar descuidado, mal vestido, maltrapilho. Uma cristã, né, não deve deixar de cuidar de sua estética. Há infindáveis implicações disso, infindáveis, né? As pessoas, eu me lembro de ter visto na minha infância, tenho 43 anos, sou cristão desde, assim, nasci num lar cristão, e me lembro de um tempo... crente desde que nasceu. Desde que nasci de novo, né? Então, acontece que eu tive a oportunidade de ver em ocasiões as pessoas usarem o texto lá de Pedro, que ele fala que a beleza da mulher não esteja no frisado dos cabelos, nem nas joias e tudo, e usar isso como respaldo para, por assim dizer, oprimir, né, as irmãs. Irmãs que estão usando maquiagem, irmãs que estão cuidando e tal, da beleza estética. E aí oprimir as irmãs para que elas não cuidassem disso, mostrassem que isso é um tipo de vaidade, né? É um tipo de vaidade e tudo mais, e as pessoas ficam falando. Interessante como há dois pesos, duas medidas nisso aí. Enquanto homens usavam o púlpito para atacar as irmãs por cuidarem da beleza, os homens nunca usaram o púlpito para atacar a beleza dos homens. Você vê que nós, assembleanos, nós gostamos de andar bem vestidos, né? Assim, de terno, né? Obreiros de terno. Social. Aí já tem obreiros de terno, assim, não tem tipo assim, aquela simplicidade, né, de usar um terno comum, uma coisa assim menos chamativa. Já tem gente que usa terno quase que prata, brilhando, se pudesse, né? Eu já vi um indivíduo usar um terno
Teve um indivíduo, um grande pregador aqui no Brasil, que ele foi para uma conferência e ele foi com um terno completamente vermelho tomate, com um colete tomate, um sapato vermelho tomate, o cinto vermelho tomate, e ele alugou uma Ferrari vermelha na cor do terno dele para poder ir para o culto. Quer dizer, uma ostentação dessa, quer dizer, isso não seria vaidade? Veja, o que o texto de Pedro está dizendo... Isso é brega. Isso é brega também, né? É brega também. Mas o que o texto de Pedro está dizendo é que a mulher não deve fazer da beleza estética, da envaidecida, né, fazer do culto ou da reunião corporativa um desfile de moda, onde ela vulgarize essas questões e tudo mais. Não. Ele está dizendo que a mulher não deve focar nisso. As mulheres, tanto os homens como as mulheres, aqui por dizer, deveriam focar no caráter, sobretudo. Mas uma coisa não necessariamente deveria excluir a outra. Um cristão deveria cuidar de sua aparência. Devia vestir-se bem. As irmãs deveriam vestir-se bem, tratar-se bem. E uma razão que o texto bíblico aqui, pelo menos aqui, pode levantar como uma sugestão, deveria se vestir muito bem para os seus maridos. Eu gostaria de pensar dessa forma. Rapaz, beleza salva vidas. Com certeza. Você vê que Moisés, a mãe dele só não jogou ele no rio porque era bonito. Exatamente. Porque era formoso. E Esté só chegou aonde chegou porque era uma mulher muito vistosa, muito bonita. Mas, enfim, o que eu gostaria de frisar sobre essa questão da beleza é que ela tem a sua importância. Né? Você pode não ter necessariamente uma beleza estética segundo determinados padrões, mas você pode, como um cristão, andar bem vestido, cuidar bem. Não precisa andar com as coisas mais caras do mundo. Você pode se vestir bem com roupas simples, né? Se cuidar, né? Se cuidar é muito importante. Isso, porque exatamente. Às vezes a gente não é dotado assim de uma beleza, né? Pois é, você investe na embalagem. Né? Mas cuida investe um pouco do corpo, embalagem, cuida ali, da né? aparência, isso é muito importante. Até para transmitir o evangelho, né? Exatamente. Você tem realmente uma aceitação maior das pessoas do que se você se apresentar né, de uma forma muito desleixada. Exatamente. Pronto. Essa é só uma nota de rodapé. Eu gostaria de encorajar os meus irmãos, essa revista e esse livro é um livro maravilhoso. Conduza os seus alunos a embarcar nessa jornada no livro de Esté, observando todas as nuances e percebendo o trabalhar de Deus em todas as esferas, né? Aqui, esse livro nos faz esse convite a enxergar Deus aonde ele não é pronunciado, né? Você enxerga Deus nas entrelinhas ali e percebe o agir e o operar de Deus. Então, eu convido os meus professores, espero muito estar servindo bem aos meus irmãos, a embarcarem nessa jornada e conduzirem cada um os seus alunos nessa jornada para glorificar ao Deus que o Deus que governa o mundo e cuida da família. Amém. Meus queridos, nós chegamos ao final deste estudo, né, com muita aprendizagem. Graças a Deus, o Senhor aqui nos abençoou e tivemos aqui realmente boas conclusões a respeito da proposta desta aula. Que Deus possa também te abençoar, você seja enriquecido e este é o desejo do nosso coração. Até a próxima, em nome de Jesus. Paz do Senhor.